Olá pessoal, hoje iremos trabalhar com o que se denomina de direito penal sistêmico. Seria uma ideia de aplicação das leis sistêmicas no direito penal. Essa percepção precisa ser compreendida a partir de três dimensões. Eu vou separá-las aqui para que fique um pouco mais didático, né? A primeira dimensão é o entendimento de qual é a função do direito penal. O direito penal nasce no Estado moderno como a função de garantia. Essa é a função real do direito penal. Direito penal enquanto função de garantidor dos nossos direitos frente ao poder punitivo do Estado. Então, o direito penal enquanto instrumento de garantias, ele é extremamente necessário. Só que a partir de um determinado período, nós começamos a utilizar o direito penal como uma função simbólica, que é a função de combate à criminalidade ou de proteção de bens jurídicos. O direito penal, na sua função real, enquanto protetor de garantias, ele é eficiente, extremamente eficiente e necessário. Porém, o direito penal, enquanto função simbólica no combate à criminalidade, ele não tem a sua eficiência demonstrada no passar dos anos. Então, não é com o aumento de penalidade, com o aumento da punição que nós teremos uma sociedade mais segura. Mas, em contrapartida, o direito penal, na sua função real, enquanto instrumento de garantias, ele é necessário para que a gente possa ter uma contenção do poder punitivo do Estado. Então, nessa perspectiva, a visão sistêmica do direito precisa compreender que no modelo moderno do Estado, no Estado moderno do direito, né, nós temos um direito penal que nasce com a função de proteção nossa com relação ao Estado. Então, nessa perspectiva, o direito penal ele tem uma hierarquia superior a todas as demais ramificações do direito ou até mesmo a ideia de não punição, enquanto instrumento de garantias. Percebam, no Estado moderno, o direito penal nasce a partir do princípio da legalidade, da necessidade de imposição de limites ao Estado, como sendo um instrumento extremamente necessário para que a gente possa conviver em sociedade sem que o Estado se intrometa demasiadamente em nossas relações. Então, nessa perspectiva, nesse olhar sistêmico, o direito penal, sim, ele precisa ser preservado, ele precisa ser honrado, porque ele é hierarquicamente superior porque ele veio antes. Então, nessa perspectiva, nós olhamos ele e respeitamos. Agora, o direito penal, enquanto na sua função simbólica, ele não tem a função, ele não tem a eficiência, a eficácia necessária. Então, nesse contexto, nós não iremos analisar agora. Nessa primeira dimensão, nós observamos o direito penal na função simbólica como necessário para a construção de uma sociedade mais igualitária e que contenha o poder punitivo do Estado. Numa segunda dimensão, nós temos a necessidade de olhar os sujeitos processuais que atuam no direito penal. O direito penal precisa ter um olhar sistêmico também por parte dos seus sujeitos processuais. Então, o juiz, o promotor, o advogado, eles precisam estar vivenciando sistemicamente de uma percepção complexa e transdisciplinar o direito penal. O juiz precisa ser um juiz que tome o cuidado de não se emaranhar com as questões das partes. Ele precisa ter a compreensão que ele é alguém que está aplicando a lei a um caso concreto, mas ele não pode perder a dimensão de todas as relações sociais que compõem aquelas questões ou aquele conflito. Então, um juiz, a partir de uma comunicação não violenta, ele consegue se apresentar no processo de uma forma sistêmica e também não trazer para si a responsabilidade de solucionar as questões e os problemas que são trazidos até o judiciário. Veja, ele não é alguém responsável para solucionar os problemas das partes, entre autor e réu. Ele é alguém que foi chamado por uma necessidade de impor uma sanção, muitas vezes, mas essa imposição de sanção ele precisa ter a compreensão que ele tem um limite de atuação. Ele não pode assumir um papel que não é dele, que é um papel de transformar conflitos por meio de uma decisão judicial. Então, essa compreensão sistêmica é importante por parte do magistrado. O Ministério Público também precisa compreender que ele não é alguém que precisa sempre estar na postura de acusação. Ele é alguém que precisa estar também na fiscalização das garantias individuais do acusado. Não é alguém que está sempre se contrapondo ao acusado.
Uma postura sistêmica do promotor é uma percepção que ele tem também de todo o contexto. E ele não representa uma figura que está sempre armado visando a punição de alguém que pratica um delito. Veja como é necessário o promotor ter uma postura diferente, uma postura mais neutra, uma postura mais imparcial, no sentido de observar as questões, aplicar a lei ao caso concreto, fazer a fiscalização, né, do que é necessário ser feito, até porque ele tem a obrigação de oferecer ação penal. É o princípio da necessidade do processo penal, faz com que ele lhe obrigue a oferecer a denúncia, mas isso não pode transformá-lo em alguém que seja o vingador da sociedade, aquele que está buscando justiça, porque o termo de justiça, a compreensão de justiça é muito amplo. E o advogado também, nessa segunda dimensão, precisa ter a compreensão de que ele não pode se emaranhar com as questões do acusado, do cliente que chega até ele. Ele precisa ter um olhar mais além das partes, mais além do conflito e muito além da questão processual. Ele precisa compreender que muitas vezes o processo é necessário, e é necessário sim, porque o processo penal precisa existir para ter ao final uma sanção ou não sanção. Diferentemente do direito civil, onde o advogado consegue muitas vezes orientar para a conciliação, no processo penal ele é necessário. Então, e a defesa é obrigatória. A presença do defensor é necessário. Então ele precisa ter essa consciência que ele faz parte desse tripé necessário para um processo penal mais democrático. E na terceira dimensão, nós temos a possibilidade ou a necessidade dos atores processuais, juiz, promotor e advogado, olharem autor e vítima além daquele conflito, olharem autor e vítima numa percepção sistêmica e complexa de todas as relações. Isso não vai fazer com que eles deixem de aplicar a sanção, se for o caso, mas que eles consigam compreender que por trás dessa relação conflituosa existem famílias, existem outras relações, existem sistemas que foram tocados, e existem vários sistemas que estão interferindo ali. Então, essa postura das partes, dos sujeitos processuais, é importante para que eles possam colaborar nessa transformação de conflito, mesmo que a pena seja imposta, mas muitas vezes um olhar diferente, uma postura diferente desses atores processuais faz com que essas partes possam muitas vezes se reconciliarem, ou pelo menos fazer com que o autor compreenda a motivação desse delito, fazer com que a vítima compreenda a motivação desse delito e fazer com que isso não se repita. Então, é extremamente importante você verificar que todos eles têm papéis importantes dentro do direito penal. Nós temos um livro chamado Constelação Sistêmica na Execução Penal, que abordou, levou até o sistema prisional constelação familiar para alguns detentos. E nós verificamos a necessidade e a importância de você olhar para esses detentos de uma forma diferente. E isso trouxe para eles um alívio, trouxe para eles uma ressignificação no sentido do delito.